Prezadas senhoras e senhores participantes, uma boa noite. Eu sou a Fabiane Radic e serei a moderadora desse webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão Empresarial, Práticas e Resultado. Esta série de webinars tem o objetivo de abordar assuntos práticos da gestão de empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos de educação executiva, consultoria e pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições. Agradecemos à ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados. Agradecemos também a ABLUS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a ACSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e o Rotary São Paulo Saúde. No webinar de hoje, a professora doutora Valéria Zotelli abordará o seguinte tema: desafios atuais da gestão tributária, fisco, responsabilização pessoal dos sócios e administradores e reforma tributária. A professora Valéria Zotelli é sócia fundadora de Farroco, Abreu, Guarnieri Zotelli Advogados Associados, responsável pelas áreas contenciosa tributária e de consultoria de tributos indiretos, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, doutora em mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, possui também especialização em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, em Direito Empresarial pelo Mackenzie e em Direito Processual Civil pelo Centro de Extensão Universitária CEL de São Paulo. É professora dos cursos de MBA e pós-graduação em Administração de Pequenas e Médias Empresas, da FIA Business School, e de outras instituições de ensino, além de atuar como professora convidada em diversas faculdades de Direito. Esse webinar tem duração de 60 minutos, é dividido em duas partes. Na primeira, a professora apresentará durante 45 minutos o tema, que é desafios atuais na gestão tributária, fisco, responsabilização pessoal dos sócios e administradores da reforma tributária. E na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Para vocês fazerem perguntas, vocês utilizem o chat e direcionem essas perguntas para mim. Então, vai estar cadastrado Fabiane Radic, moderadora. E assim que a professora acabar, então, a aula dela, eu retorno e posso fazer a sua pergunta e intermediar a sua pergunta com a professora. Seja bem-vinda, professora doutora Valéria Zotelli. Eles são todos seus. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Acho que sim, né? Tá tudo bem aí com o som. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo o convite da FIA para fazer esse bate-papo com vocês, na pessoa do professor Almir e do professor Adelino. É realmente uma alegria muito grande estar aqui, já faz muitos anos que eu sou professora da casa, e cada dia que passa eu tenho mais orgulho de fazer parte dessa instituição e que não para de crescer e que realmente é focada nos seus alunos, né? E, na verdade, nós não vamos aqui ter uma aula, né? Como talvez possa se imaginar. Isso aqui é um bate-papo, é uma troca de ideias que eu venho fazer com vocês, e realmente espero que, ao final, vocês participem, que vocês façam questionamentos, porque é para isso que serve isso, para nos informar, para que troquemos ideias e, principalmente, para que seja produtivo, ao final desse tempo, vocês terem ficado aqui conosco, tá? O tema que eu vou tratar aqui, ele é muito amplo, né? Ele vem desde o problema o quanto eu pago de tributo, o fisco exigindo e me fiscalizando, né, com relação a essa tributação, a questão da responsabilidade tributária que hoje tem sido imputada aos administradores e aos sócios das empresas pelo tributo não recolhido
pelas empresas. Vamos falar de coisa boa também, né? Porque, afinal de contas, não tem só coisa negativa. E falar no finalzinho sobre reforma tributária e especialização. Vocês estão vendo que é um âmbito muito grande a ser passado. E, na verdade, tudo isso aqui começa, e a razão de eu estar aqui conversando com vocês, passa pela dificuldade que as empresas em geral e as pessoas físicas também possuem em calcular os tributos, em recolher tributos, em saber se está adotando os procedimentos corretos ou não, né? Quais são as dificuldades que as empresas têm? Em primeiro lugar, e que todo mundo sabe, e nós, pessoas físicas, também sabemos, é o seguinte: a carga tributária é muito alta, né? Talvez a gente não sentisse essa sensação de carga tributária muito alta se nós tivéssemos dos entes políticos o que a gente espera, né? Mas nós pagamos muitos tributos e, além disso, nós temos que arcar com educação, com saúde, com tudo mais que está à nossa volta. Ou seja, nós temos que pagar seguro de carro, porque nós vamos ser roubados, nós vamos sempre ter gastos. Ou seja, a gente paga e não tem de volta. Então, por isso, dessa sensação de que a carga é muito alta, e ela é, efetivamente. Nós temos só que deixar de lado essa ideia de que a maior carga tributária do mundo é a brasileira. Não é. Tá? Podemos até dizer que o Brasil é um dos países em que os seus habitantes têm menos retorno com relação aos tributos que paga, isso sim, mas não vamos ter em mente que aqui é o lugar onde mais se paga tributo no mundo, porque não é, tá? E qual que é a problemática que nós temos isso, nesse âmbito tributário? Em primeiro lugar, é a quantidade de normas que nós temos, né? É muita legislação para ser administrada pelas empresas ou pelas pessoas físicas, e por essas mais ainda, né? A complexidade do que está escrito nessas normas. Às vezes você lê uma, lê duas, lê três, e você não sabe o que está sendo dito. E mesmo nós, profissionais do direito tributário, muitas vezes temos essa dificuldade, né? Se nós temos, avalie a empresa, avalie a pessoa física que está fazendo essa leitura. Outro problema que nós temos é a diversidade de normas, de aplicação das normas para os vários âmbitos de atuação das pessoas jurídicas. Então, uma determinada pessoa jurídica tem um tipo de tributação, a outra tem outra, pessoa física nessa situação tem uma tributação, em outra situação tem outra. Então, a gente fica meio sem saber se eu me enquadro nessa, eu me enquadro naquela, e essa é a grande dificuldade que nós temos. Acho que, hoje em dia, o pior problema que principalmente as pessoas jurídicas enfrentam são as obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? São aquelas informações que eu presto para o fisco para que ele saiba o que eu devo pagar de tributo, por que eu devo pagar e quanto eu devo pagar. Ou seja, eu, contribuinte, seja pessoa física ou pessoa jurídica, eu tenho que interpretar a norma, eu tenho que calcular o tributo que eu vou pagar, eu tenho que fazer o recolhimento e prestar todas as informações para o fisco, que vai fazer o quê? Vai verificar se eu fiz tudo direito. E se eu fiz errado, vai me fiscalizar, vai me autuar, e eu ainda vou ter que pagar esse tributo com multa e com juros, né? E essas obrigações acessórias, essas informações que as pessoas jurídicas elas prestam, elas são de um número muito grande e cada vez mais complexas. E o que isso acaba acarretando? Acaba acarretando um custo muito alto para as empresas para contratação de funcionários da área fiscal. Acho que não existe departamento dentro de uma empresa que mais cresça do que uma área fiscal para fazer esses cálculos da tributação. A necessidade de aquisição de softwares para fazer esses cálculos, né? E cada vez a necessidade de prestar mais informações mais detalhadas com relação a tudo que é feito, né? E aí a empresa entra em desespero, a pessoa física entra em desespero e fala o seguinte: bom, eu não tenho como pagar tributo, né?
E, principalmente nesse momento em que nós acabamos de viver essa pandemia, as empresas não tinham dinheiro para pagar tributo, a sua imensa maioria, né? No caso dos tributos federais, alguns pagamentos foram postergados, né? Mas uma hora a empresa vai ter que pagar. Então, ela apenas não precisou recolher naquele momento de pandemia. Mas isso virá, e já está vencendo, esses tributos já estão vencendo, alguns estão sendo ainda prorrogados, mas o fato é, uma hora vai ter que pagar. E a primeira coisa que o administrador de uma empresa, o sócio de uma empresa pensa é o seguinte: eu vou ter dinheiro para pagar? E mais do que isso, como é que eu faço para não pagar tributo? Ou para eu diminuir a minha carga tributária? Porque chega uma hora que o que acontece? Ou você paga funcionário, ou você paga tributo. Ou você paga fornecedor, ou você paga tributo. E a empresa se vê no seguinte: para eu continuar funcionando, eu preciso de fornecedor, eu preciso de funcionários. Então, eu tenho que diminuir a tributação. E aí vem o grande problema. E o problema é fazer o planejamento tributário, diminuir essa carga tributária a qualquer custo, né? E o grande problema é quem está fazendo esse planejamento tributário está enxergando todas as consequências do que isso implica? Está sendo feito o planejamento tributário da forma correta? E acho que o grande problema, o maior dos problemas, é com relação principalmente às pessoas físicas e as pessoas, vamos dizer, as pequenas e médias empresas, e também as empresas familiares, aquelas empresas que a gente costuma falar, empresa de dono, né? Que é aquela em que o dono, principalmente aqueles que já são mais velhos, que construíram a sua empresa, que foi se consolidando, fala assim: isso sempre deu certo, por que agora não vai dar certo? E o grande problema principalmente as pessoas físicas e essas pessoas jurídicas, os seus administradores pensam assim: eu tive uma ideia genial, né? Assim, eu vou economizar tributo e vai ser isso daqui, vai ser perfeito. Só que justamente por ter uma estrutura pequena, por não ter um departamento jurídico, por não procurar profissionais, seja um advogado, seja um contador, seja lá quem for, não sabe que aquela ideia brilhante outras dezenas e milhares de empresas tiveram, e o fisco já descobriu que aquilo não era exatamente a forma correta, né? E aí vem o grande problema, né? Eu ter fazer esse planejamento, achar que estou tendo uma grande ideia, uma grande sacada, e, na verdade, eu estar atraindo para essa empresa que já precisa pagar menos, para essa pessoa física que não pode pagar o tributo, você está atraindo, na verdade, uma grande contingência, né? E eu costumo muito usar a seguinte terminologia, eu sempre falo o seguinte, que a grande ideia de hoje, né, que o lucro de hoje, esse lucro imediatista, essa coisa de eu não posso pagar, eu vou dar um jeito de não pagar, significa a contingência de amanhã, né? Então, o grande problema ainda no Brasil, com relação às empresas, é se imaginar que não haverá consequências, e se imaginar que eu sou o peixe pequeno, ninguém vai descobrir, imagina que alguém vai se preocupar comigo e alguém virá atrás de mim para me fiscalizar. E, na verdade, é exatamente isso que acontece. São nesses pequenos atos que as empresas hoje elas estão sendo pegas. E aí as consequências elas são nefastas, né? Então, a primeira coisa que tem que ser desmistificada é a seguinte: pouco importa o seu tamanho, pouco importa se você é uma pessoa física, pouco importa se você é uma empresa que está no Simples, pouco importa o seu faturamento, se você está no prejuízo, seja lá o que for. Hoje em dia, o fisco pega, tá? E pega por quê? O fisco pega porque
absolutamente tudo o que as empresas fazem hoje em dia, os próprios atos das pessoas físicas, eles são eletrônicos, tá? A partir de 2007, o governo federal, e depois abarcando o governo estadual e os municipais, foi criado o SPED, tá? O SPED, até coloquei uma cola aqui para lembrar a nomenclatura, é Sistema Público de Escrituração Digital. E tudo começou lá em 2007, quando as notas fiscais emitidas pelas empresas passaram a ser eletrônicas, né? Então, até esse momento, havia uma cultura, e isso sem nenhum juízo de valor, uma cultura de vender sem nota, de ninguém vai me pegar, como é que vão descobrir que eu estou vendendo sem nota? E, de repente, todas as notas fiscais passaram a ser eletrônicas. E aí começou a haver um controle do fisco sobre o que eu vendia. E esse foi só o primeiro estopim para que todas as informações das empresas fossem obrigatoriamente submetidas à fiscalização. O que nós temos hoje, para se ter uma ideia, é o seguinte: a empresa, ela tem a contabilidade dela, contabilidade societária, tá? Vamos pensar no contador que faz o balanço de uma empresa, que ainda que não se pense em tributação, essa contabilidade, ela é feita online. Você declara para o fisco tudo que está na sua contabilidade. O cálculo de todos os seus tributos são feitos eletronicamente. Tributos federais, estaduais e municipais. E o que você acaba tendo? Se quem vende não declara que vendeu, quem comprou, declara que comprou. Se a pessoa física não declara que recebeu, a pessoa jurídica que pagou, declara que pagou. E onde está tudo isso? Isso tudo está num sistema informatizado, né? Vamos chamar num grande computador, e que eu costumo brincar, e parece brincadeira, mas é verdade, o computador, vamos dizer assim, que é da Receita Federal, o nome dele é T-Rex, né? Ou seja, o maior dinossauro que já existiu sobre a face da Terra. E qual que é a mensagem que se tem nisso? Olha, eu vou te pegar, eu vou te comer. E roda nesse computador um software que se chama Arpia, que é um pássaro, que é o maior pássaro que existe no Brasil e que voa a quilômetros de altura, e a grande característica desse pássaro é ficar à espreita, à espera de que a sua presa esteja distraída, e esse pássaro mergulha e consegue levantar do chão um carneiro, né? Então, veja, o computador que roda toda a tributação no Brasil, e o software que está processando, dá qual a ideia? Eu vou te pegar, eu vou te comer, né? E pouco importa o tamanho da operação que é feita pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Esse computador cruza informações. E esse computador, ele consegue cruzar todas as informações em nível federal, estadual e municipal ao mesmo tempo. Então, não precisamos estar falando de valores imensos para ser pegos pela malha fina. Basta que tenha alguma disparidade que você é pego, você é pessoa jurídica ou você é pessoa física. Então, essa ideia de eu sou peixinho pequeno, ninguém vai me pegar, ela, na verdade, hoje em dia, ela é uma tolice. Sim, todos poderemos ser pegos. E aposto que várias das pessoas que estão aqui hoje participando já caíram na malha fina por coisas muito pequenas, por coisas assim, por um problema de ter gasto demais em plano de saúde, pela empresa no qual trabalha, essa empresa tem informado algum dado com algum erro, e você cai na malha sem nem ter feito conscientemente nada errado. Então, o que nós temos, em verdade, pouco importa se eu sou pequeno, eu estou
a todo momento propício a ser fiscalizado. E isso obriga as empresas a terem uma postura um pouco mais temerosa e passarem a olhar a tributação não como algo que eu tenho que me livrar disso. Infelizmente, é algo que você tem que conviver e lidar com isso, buscar uma redução, mas de uma forma consciente, né? O fisco, se ele pegar, ele vai começar, ele perceber que tem alguma coisa de diferente, ele vai começar uma fiscalização. E o que acontece, que é o que mais nos surpreende? Até um tempo atrás, quando se começava uma fiscalização, o fiscal chegava lá na empresa, normalmente era o contador que atendia, e o fiscal pedia uma lista imensa de documentos, e que você ficava justificando, pedia prazo para juntar, e você juntava caixas e caixas e caixas de documentos. Hoje, o que tem acontecido é o seguinte, o fisco vira para você e fala assim, estou começando uma fiscalização. E você, às vezes, até pergunta para o fiscal, o que você quer que eu apresente? E a resposta dele é nada. Todas as suas informações estão no sistema. Eu só vou analisar essas informações. E se eu tiver dúvidas, eu vou atrás de você. E veja, às vezes, um auto de infração, uma cobrança é feita sem que você precise sequer apresentar um documento sequer a mais para o fiscal. Ele verifica a inconsistência. Hoje que nós temos visto os fiscais, principalmente aqui no estado de São Paulo, muitos fiscos federais, dando oportunidade, em alguns setores federais, dando oportunidade do contribuinte corrigir o que fez de maneira equivocada, e se você diz assim, não, eu entendo que isso aqui está correto, é lavrado um auto de infração. E aí vem o problema, porque quando é lavrado um auto de infração, o que me é cobrado? Me é cobrado o tributo, que eu não paguei, e uma multa que vai, às vezes, até 150% do valor do tributo, né? Então, uma economia que eu fiz, ou simplesmente um erro que eu cometi, vai me obrigar a pagar um tributo e mais uma multa, no caso federal, que é no mínimo de 75%, e mais, se houver alegação de fraude, se houver alegação de uma sonegação de crime mesmo, essa multa vai para 150%. O que mais que a gente tem visto acontecer cada vez mais é os fiscos, de uma maneira geral, responsabilizar administradores e sócios pelo não pagamento do tributo. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento de ordem técnica, o famoso juridiquês, que é o seguinte, quando eu não pago uma multa, quando eu não pago um tributo, mas eu digo para o fisco, olha, eu devo 100, mas eu não tenho dinheiro para pagar 100, eu não estou sonegando, eu estou simplesmente atrasando um tributo, né? É o famoso devo, não nego, pago quando puder. Agora, se eu não pago, se eu sonego, se eu escondo aquela tributação que eu tive, se eu analiso equivocadamente a legislação e não recolho adequadamente, aí você sofre uma penalização que se chama multa de ofício. Hoje em dia, os fiscos, eles têm chamado para responder pelos débitos das empresas, quando as empresas não têm capacidade de pagamento, não só administradores e os sócios, no caso de a lavratura de auto de infração, ou seja, de ter sido lavrado um auto de infração dizendo, empresa, você não pagou, como também nos casos dessa multa de mora, que eu devo, não nego, pago quando puder. O que é um verdadeiro absurdo, porque quando você vai analisar a legislação tributária, o Código Tributário Nacional é muito claro que o administrador e o sócio, ele só pode ser chamado para responder pelo tributo da empresa, caso ela não pague, se
ele pessoalmente agiu de má fé e contra os interesses da empresa. Então, deixou de pagar porque roubou, ou deixou de pagar porque queria um bônus, ou pessoalmente agiu de má fé. E o fisco está desconsiderando isso e disse o seguinte: empresa pague. Ah, a empresa não quer pagar? Tá bom, sócio, administrador, vem aqui pagar você. E o mais sério que tem acontecido no momento em que se lavra o auto de infração contra a empresa, tá? A empresa ainda vai poder se defender, já se coloca como solidário no auto de infração a pessoa física ou do administrador, ou às vezes até do próprio conselheiro da empresa, né? E o que mais acontece? Os bens dessas pessoas físicas, eles já são vinculados a esse débito. Eles não são penhorados, não, mas o fisco fica sabendo se a pessoa física não está vendendo esses bens. E se essa pessoa física estiver vendendo esses bens, ainda que não seja para se safar dessa dívida, o fisco pode chegar lá e bloquear tudo, dizendo: você está querendo fugir dessa dívida e desde já a sua conta corrente está bloqueada, os seus bens estão bloqueados. E isso, cada dia que passa, está muito mais presente na administração fiscal, seja federal, seja estadual, seja municipal, muito mais na federal. Então, dito isto, e voltando para a questão do planejamento tributário, o que é preciso ter em mente? É preciso ter em mente que, quando eu vou fazer um planejamento tributário, eu preciso realmente ver se existe uma razão de ser eu estar falando aquilo, se tem um propósito negocial. Eu estou fazendo isso porque eu quero separar o meu negócio, que uma parte é comércio, outra é prestação de serviço. A pergunta que o fisco vai fazer por que você fez isso? Se a resposta for exclusivamente para economizar tributo, o fisco vai falar: isso não é planejamento tributário, isso é sonegação. Você vai ter que pagar o tributo com multa e com juros. Né? O fisco acaba entendendo o seguinte, que você está abusando da forma, você está dando uma roupagem de legalidade, mas a sua única intenção é pagar menos tributos. Então, precisa tomar muito cuidado, principalmente pelo fato de as empresas que estão no Simples, as empresas limitadas, terem em mente o seguinte: bom, se eu sou uma limitada, a minha responsabilidade é limitada ao meu capital social. Não é. Para fins tributários, essa responsabilidade ela é ilimitada. E se a empresa não tiver condições de arcar com o tributo, sim, o fisco irá atrás do administrador e, em alguns casos, atrás do próprio sócio. Não por outro motivo, eu costumo brincar muito em sala de aula, antigamente todo mundo tinha o sonho de ser diretor de empresa, ser sócio administrador. Isso, na verdade, acabou virando um grande problema. Por quê? Porque o seu próprio patrimônio acaba podendo ser comprometido, é o patrimônio de uma vida inteira ser comprometido por conta de uma dívida da empresa. E não por outro motivo, um dos seguros que mais crescem no Brasil, que as seguradoras estão vendendo, é o D&O, que é justamente um seguro para diretores, para administradores, para o caso deles serem responsabilizados por dívidas tributárias. Então, cuidado, não é só você enquanto dono de uma empresa, enquanto sócio, que precisa ter cuidado. Os diretores das grandes empresas, os conselheiros das grandes empresas precisam ter esse cuidado, sob pena de ter o seu patrimônio invadido. E até você provar que você não fez nada, e até você demonstrar que a empresa tem condições de arcar com aquele débito, você já ficou com o seu patrimônio totalmente preso, tá? Que mais nós temos que saber? Cada dia que passa,
por tudo isso que eu falei, o fisco tem maior condição de descobrir se se está desviando o patrimônio, se a pessoa física está vendendo, doando o patrimônio para se safar do pagamento dessa dívida. E uma das novidades que nós temos nos últimos tempos, qual que é? É o seguinte, antigamente a gente tinha o Bacenjude, que era assim, distribuía-se uma execução e abria-se prazo para a empresa, no caso, nomear bem a penhora. E quando a empresa não tinha bens para nomear, o que fazia? Fazia uma busca do valor que estava na conta corrente dessa empresa. E daí, se a empresa não tinha bens, ia-se atrás das pessoas físicas e olhava, fazia-se uma busca na conta corrente da pessoa física. E se não se encontrasse dinheiro, parava-se, não se buscava mais, né? Então, não era incomum que empresas tirassem o dinheiro da empresa, do caixa da empresa, para tentar se safar desse bloqueio, porque simplesmente iria parar a sua atividade caso tivesse esse dinheiro bloqueado. E agora está no ar um outro sistema, que é o Sisbajude, que é o seguinte, todos os dias você consegue olhar, o juiz tem condições de verificar para onde que está sendo direcionado esse dinheiro, se ele está saindo, se ele está voltando. Ou seja, nunca foi tão verdadeira aquela frase que você pode correr, mas você não pode se esconder, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com os planejamentos tributários que são feitos assim. Vamos fazer, eu não tenho jeito. E se for fazer um planejamento, é preciso ter plena consciência das consequências. Claro, desde que seja um planejamento que não seja protegido pela legislação, tá? Então, primeira coisa, planejamento tem que ser consciente, tá? Essa história de vou pagar para ver, porque eu sou um peixe pequeno, ninguém vai se importar comigo, isso é coisa do passado. Mas, Valéria, você só vai contar desgraça para a gente? Não, na verdade, a gente tem boas notícias, né? E quais são essas boas notícias? A gente começa a ver um fisco muito mais disposto a conversar com os contribuintes, né? Antigamente era assim, o fisco era aquele que te acusava, aquele que ia cobrar e, vamos dizer, quando o teu processo muitas vezes já estava numa execução fiscal, você não tinha acesso aos procuradores da União, do Estado, do município, você não conseguia conversar, você não tinha como argumentar e tentar fazer alguma, vamos dizer assim, negociação legal. Toda vez eu estou falando negociação legal. Mas as coisas mudaram. Cada dia que passa, os fiscos e a procuradoria, né, os representantes da União, do Estado e do município, elas estão mais próximas dos contribuintes e enxergando a sua realidade, né? Então, nós temos algumas figuras que são muito, muito novas e que são principalmente a transação tributária e que são alguns programas em que o fisco, principalmente o federal, ele permite aos contribuintes, principalmente aqueles que são devedores contundentes, tem oportunidade de parcelar em mais vezes, tudo dentro de um regramento, né? Tem a possibilidade de você oferecer garantias e, principalmente, fazer um negócio jurídico processual. E esse negócio jurídico processual permite que você vá até o procurador da União, do Estado, do município, nesse caso da União, e fale, olha, eu vou discutir isso, antes de ir para o processo judicial, eu já estou te dando uma carta de fiança, eu já estou fazendo o depósito, eu não posso ficar sem certidão, vamos fazer uma negociação, olha, essa minha defesa, ela vai ser muito demorada, ela vai ser muito complicada, vamos fazer um acordo e levar para o juiz que eu terei prazo em dobro e você, fisco, terá prazo
vamos dizer, quadruplicado. A gente tem feito muito isso no escritório, esse negócio jurídico processual. Isso tem facilitado demais a vida das empresas, né? Então, nós temos um lado positivo. Mas qual que é o problema disso? Se você tem essa transação tributária, se você tem esse negócio jurídico processual, é depois que o problema já deu, entendeu? Você já foi alcançado, você já foi autuado, você já está com uma multa e você já está responsabilizado. Seja a empresa com o seu patrimônio comprometido, seja o sócio ou o administrador com o seu patrimônio comprometido. Mas sim, as notícias são boas, estamos tendo uma evolução, não estamos sendo, os contribuintes não estão sendo tratados como você é um bandido e com você eu não falo, as coisas estão mudando, pega-se mais, mas sim, ouve-se mais o contribuinte. E aí, né, para gente, pelo tempo que eu tenho, nós não podemos deixar de falar dizendo assim, mas Valéria, diz para mim, por favor, que isso vai melhorar, né? Diz para mim que essa reforma tributária que todo mundo fala, que todo dia está na mídia, que a gente não aguenta mais ouvir falar, reforma administrativa, reforma tributária, que isso virá e isso vai nos salvar, que a nossa carga tributária vai diminuir e tudo ficará bem. Na verdade, nós temos que começar como um veja bem, né? Que é muito triste falar isso, mas veja bem. Em primeiro lugar, pela primeira vez na vida, me formei em 1991, comecei a trabalhar com tributário em 1998. Desde lá de trás eu ouço falar em reforma tributária. E pela primeira vez eu realmente acredito que a reforma tributária virá, tá? Não virá da forma como se esperava, de uma maneira global. Pelo jeito, virá tudo de picadinho. E não vai aliviar muito no primeiro momento. Mas virá, tá? Essa reforma tributária, não tenho dúvida, ela virá. Qual que é o problema dessa reforma tributária? O problema é o seguinte, eu, Valéria, não tenho qualquer esperança de que a carga tributária diminuirá. Eu tenho a convicção, ela não vai diminuir. Então, para que nós vamos ter uma reforma tributária? Justamente para simplificar o nosso sistema jurídico tributário, tá? Administrar os tributos no Brasil é uma verdadeira loucura e justamente pela complexidade que muitas vezes os contribuintes eles são autuados, não porque querem sonegar, mas pela impossibilidade de lidarem com essa gama, com esse caos legislativo que a gente tem. E principalmente com relação às obrigações acessórias, a forma como você vai fazer essa prestação de informações para o fisco. Então, a reforma tributária, ela vai simplificar a tributação no Brasil. É o que se espera, tá? Mas não tenho esperança que a carga tributária vai diminuir. Muito pelo contrário, tá? Nós estamos vendo agora a unificação do PIS e da COFINS que está vindo e que tem o projeto do Guedes. As contas estão sendo feitas, a carga tributária das prestadoras de serviço vai aumentar. Tá? O ITCMD, o Imposto de Doação e Causa-Mortes de Herança aqui do estado de São Paulo, que era um dos únicos estados em que a alíquota era 4%, o projeto para aumentar isso para 8% está caminhando. Nós temos essa nova CPMF. Então, a má notícia vão fazer a reforma tributária antes da administrativa. Antes de diminuir os gastos, vão aumentar a tributação. E vão fazer essa reforma para diminuir os tributos? Não acredito, mas para simplificar a vida da empresa. Então, você vai ter uma diminuição indireta dos custos da empresa, mas daí do custo Brasil e não da tributação propriamente dita, tá? E vai ter mais uma coisa que nós temos que levar em conta e que
os administradores das empresas, os departamentos fiscais da empresa precisam entender. Agora o Guedes está falando muito só dessa unificação do PIS e da COFINS, e que as contas estão demonstrando que vai aumentar muito a carga fiscal das pessoas, das prestadoras de serviço, das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, né? Mas a reforma tributária é muito mais ampla e vai mexer com a tributação não só da União, porque quando você está falando só de União, tá tudo bem, né? Você está falando de um ente tributante só. Mas quando você vai falar de reforma tributária que abarque o ICMS, que vai abarcar todos os estados, e o ISS, que vai abarcar todos os municípios, aí você vai ter um problema, porque os estados e os municípios vão deixar de estar com aquele dinheiro na mão deles como eles têm hoje, vão deixar de poder dar incentivos fiscais, você vai ter uma tributação só. E o que vai acontecer? Você vai ter um período de transição, e que naquela proposta, que foi a última que se tentou levar para o Congresso, que ainda era do Baleia Rossi, você tem a previsão até de um período de transição de 10 anos. E o que significa isso, gente? Significa que você vai ter que conviver com 2 sistemas tributários por muito tempo. Então, a empresa vai ter que calcular os tributos pelo sistema atual, e pelo sistema novo. Para quê? Para que haja essa transição e que não vire o caos. E essa transição, ela é necessária. Então, eu fecho essa minha fala para dizer o seguinte, precisamos ter cuidado com a tributação. Sim, todos nós podemos ser pegos. Cada dia que passa, o Estado, né, os entes políticos estão mais aparelhados para buscar os erros, buscar a sonegação, cada vez mais com o ímpeto de buscar que as pessoas físicas arquem pelos tributos das pessoas jurídicas. Temos que tomar cuidado com tudo isso. Podemos ter a esperança, porque o fisco começa a olhar o contribuinte como alguém que precisa ser preservado sob pena de não poder pagar o tributo, né? Porque se a empresa quebra, nenhum tributo é pago. Então, é melhor você manter a empresa viva e, de alguma forma, arrecadar esse tributo do que simplesmente matar a galinha. Se você mata a galinha, não haverá ovos, né? Então, esse olhar começa, sim, a mudar. E, sim, eu acredito realmente que a reforma tributária virá. E, sim, vai diminuir o custo Brasil. Porém, não tenho a esperança de que a carga tributária diminuirá e teremos, por algum tempo, que conviver com 2 tributações. A atual, fazer o cálculo pelo formato atual e fazer o cálculo pelas novas regras, o que, num primeiro momento, pode até complicar mais para as pessoas jurídicas e para a sua estrutura, mas que visa a um fim melhor, que é simplificar a tributação. É muita coisa para falar em 45 minutos, mas eu mesma me propus a fazer esse panorama, né? Para vocês olharem, para nós olharmos o lado negativo da coisa, verificar onde a gente começa a ver progressos e esse olhar para a reforma tributária, que sim virá, que sim simplificará, mas que, infelizmente, ao que tudo indica, não diminuirá a carga tributária, seja das pessoas físicas, seja das pessoas jurídicas. Dito isso, eu fico à disposição para as perguntas e espero ter passado algumas informações que tenham colaborado para o entendimento de vocês desse cenário que nós estamos vivendo agora. Obrigada. Uma aula de magnitude T-Rex. Vamos lá, professora, para as perguntas. Muito bom. Professora, de todas as fases propostas pelo Poder Executivo, você acredita que a fase da desoneração da reforma tributária será a fase mais benéfica, principalmente para os prestadores de serviços depois da alíquota CBS ser fixada em 12%?
E você acredita que a CBS vai ser voltada para o caminho do IVA federal e que diminuiria a briga entre os federativos, Estado e União? Pergunta da Catarina. Tá. O que eu acho é o seguinte, a que tudo indica, as contas vêm sendo feitas, é o seguinte, vai ser, ao que tudo indica, vai ter um fatiamento da reforma tributária. Então, ao invés de se tratar tudo, União, Estados e municípios, é preciso começar, decidiu-se o governo começar por algum pedaço, e vai começar pelo CBS, que é o quê? Uma contribuição que vai juntar o PIS e a COFINS, e vai ser tributado numa alíquota de 12%, permitido um creditamento. Problema disso, ao que tudo indica, ao menos para as prestadoras de serviço, vai haver um aumento da carga tributária, tá? Me parece, e realmente tenho a convicção disso, que esse vai ser um primeiro passo e depois esse PIS e essa COFINS, vamos dizer, essa CBS, ela vai ser embutida no âmbito maior que sim vai abarcar os estados e os municípios. Qual que é o meu temor? Eu não sei se os estados e os municípios estão com esta segurança de que eles não sairão prejudicados. O fim da guerra fiscal, ele tem se apresentado, todos os estados estão caminhando para isso, mas eu não vejo segurança dos estados de que eles não terão a sua arrecadação diminuída. Eu acho que a gente vai ter muita discussão ainda. E se eu bem entendi a pergunta, passa um pouco pela desoneração da folha de salários. Exatamente. Né? Depois ela complementou, exatamente. A desoneração da folha de salários, eu acho que ela vai continuar abarcando um grupo só de empresas e vai ser feito isso para quê? Justamente para dizer assim, não, vamos fazer com que as empresas voltem a contratar as pessoas e você diminui o desemprego. Infelizmente, o que a gente tem visto ao longo do tempo, em muitas pesquisas, é que essa desoneração não implica necessariamente contratação. Você melhora a situação da empresa e o que a gente tem visto é que se diminui as demissões, tá? Mas não necessariamente faz com que as pessoas jurídicas passem a contratar mais pessoas físicas, mais empregados. Está caminhando para isso, acho que vai acontecer, mas isso não vai ter reflexo, me parece, na sociedade para diminuir o desemprego, e sim para estabilizar as empresas e elas conseguirem manter o seu quadro de funcionários. Eu não sei se respondi, mas dado o nosso tempo, por hora, eu acho que é isso. Podem você pedir para complementação disso, se for o caso. Tá. Respondemos a pergunta da Catarina e agora vamos à pergunta da Renata, que pergunta se existe algum serviço gratuito para tirar dúvidas tributárias dos pequenos empresários. O que existe, você tem o site do Sebrae, que é um site fantástico, tá? Se a empresa está no Simples, e na verdade você tem o site do Sebrae e você tem um sítio eletrônico do Simples, tá? Esse sítio eletrônico do Simples, ele é absolutamente completo. A legislação do Simples, eu brinco, de simples não tem nada, é uma legislação extremamente complicada, tá? E ninguém tem falado muito do Simples nessa reforma tributária. E cada dia que passa, e eu vejo o reflexo disso no escritório, as pessoas, as empresas que estão no Simples, as pequenas e médias empresas, elas têm sido excluídas do Simples e têm tomado auto de infrações realmente milionários, que assim, que se for cobrado, a empresa fala, estou fechando tudo porque não tenho condição de continuar. Então, se a empresa tiver no Simples, entre no site do Simples Nacional. O site é excelente, tem perguntas e respostas muito bom, tá? Ir além daquilo, infelizmente, você tem que
que consultar um profissional, né? E se você tem essa dúvida, é que você já ultrapassou o seu contador, e aí você já está no âmbito da interpretação da norma. Então, aí é melhor procurar realmente um advogado. E reitero, cada dia que passa, chega mais a nós autos de infração contra empresas no Simples. O fisco chegou no Simples. E, do fundo do meu coração, se alguém faz planejamento tributário, criando várias empresas no Simples, e colocando em nome de familiares e tal, esqueça. Pegar isso está a coisa mais fácil do mundo. O pequeno empresário, ele não tem muito contato com os demais e normalmente não tem um advogado que o atende, porque ele sempre acha, advogado é uma coisa muito cara. Foi um tempo que advogado era uma coisa muito cara. As autuações estão sendo gigantescas, tá? Então, tome muito cuidado com o planejamento tributário. Ele chegou, o fisco chegou às empresas no Simples. Certo. Vamos para a próxima. Consigo consertar os erros tributários do passado, afastando o risco de cobrança de multa? Pergunta da Luciana. Sim, é possível fazer isso, mas você precisa fazer isso antes de começar uma fiscalização pelo fisco federal, estadual ou municipal. Você vai olhar tudo aquilo, você vai ver como é que se conserta e você faz o pagamento daquilo que se verificar que foi feito de uma forma errônea, e depois você vai ao fisco dizer, eu tinha feito errado, agora eu fiz de uma forma correta e você consegue regularizar isso sem pagar multa, apenas pagando juros. Mas tem todo um procedimento a ser adotado e esse procedimento tem que ser seguido, porque senão você faz tudo e no final vai ter que pagar uma multa. Mas a resposta é sim, é possível corrigir o passado. Certo. Vamos responder a pergunta do Disseu, que fala que você, como sempre, muito esclarecedora e objetiva. Por favor, caso uma empresa estrangeira decidir encerrar suas operações no Brasil, como fica a situação de eventuais débitos? O D&O Insurance protegerá os administradores? Vamos lá. Se a empresa tem débitos, ela não vai conseguir encerrar, né? E o que acontece? O administrador, a empresa estrangeira, ela sempre tem que ter no Brasil um representante nacional, né? E você precisa vincular a CPF. Então, o que acontece? Provavelmente essa pessoa física, ela vai ser chamada a responder pela empresa. E quando você liquida uma empresa, você sempre fica com uma pessoa física responsável. E essa pessoa física pode ser responsabilizada. O seguro, ele vai servir para quê? Para o caso do seu patrimônio ser invadido. Então, esse seguro, ele vai cobrir as suas despesas, ele vai te proteger. Mas a melhor coisa a ser feita é sempre manter essa empresa estrangeira com bens aqui, fazer com que essa empresa estrangeira venha e deixe uma garantia, apresente uma carta de fiança se houver esse questionamento, para que o patrimônio desse administrador ou desse representante não seja afetado. E sim, hoje em dia, a gente já consegue, mesmo que não tenha ainda uma decisão judicial, que o processo não esteja judicialmente, já é possível apresentar perante o fisco cartas de fiança para liberar a pessoa física dessa responsabilização. Certo. Eu acredito que a nossa equipe tenha deixado o e-mail de contato da professora no bate-papo. Estamos nos aproximando do final, mas eu ainda tenho uma última pergunta. Se existe alguma expectativa da instituição de um novo refis federal para o pagamento de tributos e redução de juros e multas? Então,
nós não temos atualmente nenhum refis em vista, tá? Federal. O que é o refis? O refis é um parcelamento especial dado pelo fisco. A gente costuma chamar de refis tudo, mas normalmente você tem o refis federal, você tem os parcelamentos especiais estaduais e municipais. E o fisco, o que ele faz? Ele permite que você pague suas dívidas com redução de multa e de juros. E ao longo dos anos, os fiscos têm reiteradamente publicado essas legislações perdoando os devedores, perdoando em parte com relação à multa e juros. E isso acabou gerando uma revolta muito grande nos bons pagadores, porque ele fala assim, olha, eu me esforço em pagar bem o tributo e o mal pagador sempre é beneficiado por essas normas que vêm permitir a redução de multa e de juros. Não temos visto nenhum indício de que temos um refis. Diferentemente, o que nós temos visto são justamente essas transações tributárias, em que o fisco procura o devedor contumaz, ou ele procura alguns contribuintes que ele acha que vai ter dificuldade de pagar o tributo e oferece, dentro da lei, dentro de critérios específicos, a possibilidade de quitação de uma forma facilitada dos débitos. E hoje a gente tem a possibilidade de o contribuinte procurar o fisco conseguindo pagar a minha tributação. Eu quero ajuda sua para me ajudar a pagar. Mas, nesse momento, a empresa tem que, para esse caso, abrir tudo o que ela vai fazer, o que ela fez no passado, o que ela vai fazer no presente, e o fisco vai passar a ter controle de tudo, vai estar realmente fiscalizando. Mas não deixa de ser uma alternativa, que é esse novo olhar do fisco para o contribuinte, tá? Então, não temos refis, acho que por hora não vem refis federal, mas nós temos essa figura da transação tributária que está começando a olhar mais pelo contribuinte e abrindo possibilidades de renegociação da dívida. A gente chegou ao fim. A senhora gostaria de fazer algum comentário final? Eu gostaria de agradecer muito, né, de estar participando aqui, falar que, por incrível que pareça, existe gente que gosta de direito tributário e ajudar as pessoas físicas, as pessoas jurídicas a se recuperarem e a perceberem que a luz no fim do túnel acaba sendo uma missão, né? E eu acho que as pessoas precisam olhar com mais carinho que as coisas estão mudando, né? E acho que vão mudar para melhor. O momento é terrível, mas as coisas vão mudar. E eu me coloco à disposição, caso tenha ficado alguma dúvida, acho que no final vocês vão colocar a tela de encerramento, e lá está meu e-mail. Vocês me buscam pelo LinkedIn, pelo Google, pelo nome do escritório, pelo meu próprio nome. E se quiserem diretamente me escrever para tirar alguma dúvida, à disposição, tá bom? E muito obrigada por estarem aqui nessa hora me ouvindo. Obrigada, senhores, pela audiência nesse webinar Gestão Empresarial, Práticas e Resultados. Agradecemos a ABAD, Associação Brasileira Atacadista e Distribuidores de Produtos Industrializados, a Ablus, Associação Brasileira de Lojistas Satélites, a ACSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e o Rotary de São Paulo, Saúde. Obrigada, professora, doutora Valéria Zotelli, muito obrigada, compartilhados nesse webinar. Agradecemos também a equipe de apoio do Procede, que possibilitou a realização desse evento. Na próxima quarta, traremos o tema Gestor Financeiro e a Informação Contábil na Administração do Capital de Giro, com a professora Simone Costa. Lembramos a todos, senhores, que assim como os eventos anteriores, você pode ir lá no nosso canal, FIA Business School, e revisitar esse e outros temas que a gente já apresentou aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência e uma boa noite a todos. Nos vemos na próxima quarta-feira. Tá, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, professora.